Graça e paz, ouvintes deste podcast. Nós estamos começando ele hoje, cujo título é Cristo, Sempre Cristo, com o propósito de sempre exaltar a pessoa de Cristo e passar para vocês a mensagem de Cristo. A ideia do podcast nasceu a partir do livro que eu escrevi já faz alguns anos, Cristo, Sempre Cristo. Não pretendo reeditá-lo, mas publicar o Cristo, Sempre Cristo 2, que é praticamente a continuação deste livro, pois quando eu escrevi, fiz a divisão dele seguindo a orientação das pessoas que me auxiliaram. Quero nesse podcast ler a palavra com você, compartilhar com você o que o Senhor nos ensina e também ouvir de você a resposta. Cristo deve ser sempre exaltado em nossa vida e deve ser exclusividade, ele deve tomar conta do nosso coração para tudo sempre, em tudo que nós fizermos, nós devemos dar glória dele. Até porque também a palavra vai dizer lá em Romanos 11:36, naquele hino de louvor do apóstolo Paulo à igreja de Roma, que diz assim: porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para tudo sempre. Amém. A nossa vida deve estar centrada na pessoa de Cristo Jesus, nos momentos de abundância e nos momentos de escassez, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Nós precisamos pedir a Jesus Cristo a graça, a força, a sabedoria, o entendimento para continuarmos junto dele todos os dias da nossa vida. E como nós poderemos continuar juntos com Cristo todos os momentos da nossa vida? Buscando. Ele diz que aquele que busca o encontra. E nós mesmos, nós não temos essa vontade, se depender de nós, de querer estar perto de Cristo Jesus. Nós não temos essa vontade, não produz dentro de nós. Esta vontade, ela é produzida pelo próprio Cristo Jesus. Então, quando somos esses escolhidos do Senhor, chamados por Ele, nós vamos tendo essa vontade. E é bom que quanto mais temos, mais vontade nós devemos ter, e para isso nós devemos nos esforçar mais e mais e mais para buscar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o único Deus, Senhor e Salvador. E quando nós buscamos, nós vamos compreendendo o Senhor, nós vamos tendo algumas posições. A primeira é arrepender-se de pecado. Nós vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos reconhecer que somos pecadores e, como servo de Cristo Jesus, precisamos nos prostrar diante dele e pedir perdão, arrependimento dos pecados, até porque também ele começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Depois de arrependido do pecado, nós podemos buscar a santificação. A palavra de Deus diz que sem a santificação nós não veremos a Deus. Devemos santificar, porque Deus é santo e não há como o templo do Espírito Santo, que é a minha vida, viver em uma vida longe de santidade. Deus não habita num lugar impuro, por isso eu tenho que me santificar. Terceiro, eu preciso me encher do Espírito Santo, arrependido do pecado, santificando-se, então eu devo me encher do Espírito Santo. Uma vez cheio do Espírito Santo, o mover de Deus acontecerá na minha vida e eu vou ter desejo de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E cheio do Espírito Santo vai produzir-me a mansidão de Cristo Jesus. Como eu posso medir se eu estou cheio do Espírito Santo? A partir do momento do meu temperamento, que é forte, dá um exemplo, mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, em momentos difíceis, eu vou saber agir com tranquilidade. Nós vamos ficando por aqui hoje, mas voltaremos amanhã com mais um episódio do Cristo, Sempre Cristo, e eu quero amanhã compartilhar com você lá o Evangelho de João, capítulo 1, quando fala de Jesus Cristo como o Verbo. Mas eu quero que você seja uma pessoa rica do Espírito Santo de Deus, cheia do Senhor. Se porventura você estiver passando por alguma dificuldade, olha, dobre seus joelhos. Jesus Cristo abençoe você. Um grande abraço e até amanhã com a volta do podcast Cristo, Sempre Cristo. Um grande abraço.